Bem-vindos ao segundo vídeo da série sobre tontura perceptual ou vertigem fóbica. Aqui, olha só, eu vou te explicar tudo sobre o diagnóstico da doença. A gente vai se aprofundar sobre as características clínicas dela, sobre os sintomas que você que está me vendo que tem tontura perceptual sente e como que um médico especialista ele consegue definir o diagnóstico para daí dar início ao tratamento. Vamos lá? Queria começar esse bate-papo assim. Esquece esse negócio de que qualquer tontura misteriosa, qualquer diagnóstico de labirintite que não esteja claro, vai ser tontura perceptual. Esquece disso. Tontura perceptual hoje a gente tem critérios diagnósticos muito precisos, muito assertivos, para a gente conseguir um diagnóstico acertado da doença. Então eu não posso aceitar que qualquer tontura misteriosa, qualquer sensação subjetiva que não seja muito bem definida vai ser tontura perceptual. Errado. Para ser tontura perceptual, eu preciso ter muito claro, clinicamente, todos os sintomas que aquela pessoa está sentindo e dentro de um contexto adequado. Bom, agora você já sabe que não é qualquer tontura enigmática que vai ganhar o rótulo de tontura perceptual. A outra coisa que eu preciso que você saiba é que tontura perceptual não é um diagnóstico de exclusão. Como assim? Vou explicar esse Medicase, calma. Diagnóstico de exclusão é assim. Eu tenho que descartar todos os diagnósticos possíveis e aí sobra aquele diagnóstico que vai ser o meu diagnóstico de exclusão. Ou seja, todas as outras doenças elas estão descartadas para eu afirmar que é aquela doença. Não, na tontura perceptual não é um diagnóstico de exclusão. O que eu quero dizer com isso, e talvez vai ficar mais claro agora. Eu quero dizer para você que a tontura perceptual ela pode conviver com outras doenças que geram tontura. Como assim, doutor? É muito comum, metade das vezes, na verdade, a pessoa não tem só a tontura perceptual. Ela tem a tontura perceptual e mais outra doença que gera tontura, gera vertigem. Por exemplo, ela pode ter uma doença de Meniere mais uma tontura perceptual. Ela pode ter uma migrânia vestibular, que é uma enxaqueca que além de dor dá vertigem, e uma tontura perceptual. Ela pode ter soltado os cristalzinhos, a VPPB, e depois tido uma tontura perceptual. Então a tontura perceptual, ela ocorre ou por si só, sozinha, ou ela acontece junto com outra doença, ou ela acontece como uma complicação de uma outra doença. Isso às vezes acontece também. Olha só esse dado, por exemplo. Depois de um quadro agudo de vertigem, por exemplo, uma crise muito intensa de doença de Meniere, ou uma neurite vestibular, quando o nervo do labirinto ele inflama, ou, por exemplo, a soltura dos cristais, que eu citei agora de pouco, depois de um quadro vestibular agudo, até 25% das pessoas, depois de 3 a 12 meses, pode desenvolver a tontura perceptual. Olha só, aqui mostrando que a tontura perceptual muitas vezes ela é a complicação de uma doença vestibular, de uma doença que gera tontura vertigem que aconteceu. Então eu estou te falando aqui sobre gatilhos, como assim? Eventos deflagradores que começam o distúrbio químico que gera a tontura perceptual. Isso mesmo, a tontura perceptual ela acontece por desalinhamento químico, desajuste químico de neurotransmissores, moléculazinhas como serotonina, noradrenalina, que comunicam uma célula do cérebro a outra. Mas isso é para outro episódio. Nos próximos episódios a gente vai conversar mais sobre isso. Um gatilho, então, acabei de te contar, que é quando uma outra doença que gera vertigem é o gatilho inicial para a tontura perceptual começar. Mas também pode acontecer em outros contextos, olha só. Crises de pânico, então ataques da doença transtorno de pânico, também pode ser o deflagrador, o empurrão inicial para a tontura perceptual começar. Ou até mesmo crises da doença transtorno de ansiedade generalizado, então crises de ansiedade também sendo um deflagrador. Drogas de abuso, como por exemplo, anfetamina, cocaína, maconha, entre outras, também pode ser o evento deflagrador. Uso de anabolizantes pode ser o evento deflagrador. E outro gatilho, uso de psicotrópicos, o uso de algumas medicações que atuam no cérebro,
ou a parada de alguns remédios, a descontinuação, parar de usar algum remédio psicotrópico, pode também ser o gatilho deflagrador, o empurrão inicial para começar a tontura perceptual. Isso até pode ser um contrassenso, porque para tratamento da tontura perceptual, a gente tem que lançar a mão de alguns psicotrópicos. E alguns psicotrópicos desses poderia até, contrassenso total, gerar a tontura perceptual em algumas pessoas, mas super exceção à regra. Então a pessoa poderia, por exemplo, desenvolver o quadro de tontura perceptual logo após ela começa o uso, por exemplo, de um antidepressivo, um anticonvulsivante, um benzodiazepine com tarja preta, ou algum remédio para estabilização do humor, etc, etc, ou quando para, ou quando descontinua essas medicações, estava em uso e parou de usar por algum motivo e logo depois começa o quadro de tontura perceptual. Mas, de novo, hein? Exceção à regra. E também a gente tem registro de pancada na cabeça sendo o gerador inicial da tontura perceptual, olha só. E a gente tem registro também daquelas pessoas que têm queda de pressão transitória, que é a lipotímia ou lipotimia, aquela sensação como se fosse desmaiar, mas não desmaia, desses eventos serem o deflagrador da tontura perceptual. A partir de um belo momento, a pessoa começa a desenvolver o quadro de tontura perceptual junto com as quedas de pressão. E para mais ou menos metade dos casos, não existe agente gatilho, agente deflagrador qualquer. A doença, ela simplesmente acontece. O que a gente acredita? Que algumas pessoas, elas têm uma predisposição delas, na genética delas, que facilita distúrbios químicos cerebrais e nesse contexto, nessa conjuntura, poderia acontecer a tontura perceptual ao acaso. Então vamos lá para as características clínicas, hein? Lembrar que a tontura perceptual, o diagnóstico é clínico. Como assim? Não existe nenhum exame que eu possa realizar para conseguir comprovar o diagnóstico da tontura perceptual. Não existe exame ainda que flagra a dinâmica da química do meu cérebro. Isso ainda é impossível de ser registrado. Logo, é uma doença que eu preciso das características clínicas para eu definir o diagnóstico com precisão. Então o que mais importa é o que você conta para o médico, são os seus sintomas, é a sua dor, é o seu sofrimento. E aqui já vem o primeiro grande desafio. Por quê? Porque a tontura perceptual, um dos sintomas que ela dá é uma tontura estranha. Como assim estranha? É uma tontura difícil de explicar, difícil de definir, difícil de verbalizar. Então, sensação de cabeça oca, sensação de cabeça grande, sensação de cabeça flutuando, sensação de cabeça leve ou pesada, sensação de uma mão apertando a cabeça, sensação de ter um chapéu de boiadeiro largo em cima da cabeça, sensação de ter nuvens no cérebro, sensação de ter a cabeça enevoada, esfumaçada, sensação de ter a cabeça confusa, sensação de estar desconectado, de estar meio alheio, sensação de estar lentificado, sensação de estar em uma ressaca eterna. Ufa! São muitos e muitos exemplos, são muitos relatos. Eu tentei trazer aqui para vocês apenas alguns para ter uma ideia, mas pode ser que o que você sinta ainda seja mais diferente ou mais estranho que tudo isso que eu te trouxe. Então, cada pessoa vai vivenciar essa sensação confusa, estranha na cabeça de um jeito totalmente diferente uma da outra. Mas vamos lá, não basta ter só isso então. Fora isso, eu preciso ter também uma instabilidade postural, uma sensação de desequilíbrio, uma sensação de insegurança, uma sensação de receio. Olha só essa curiosidade, hein? São pessoas que normalmente nunca caíram, mas que sentem muito medo de cair. Salvo parênteses, né, se elas caem por alguma outra doença que está junto com a tontura perceptual. Mas se é uma tontura perceptual isolada, a pessoa provavelmente nunca caiu. E tem essa curiosidade que normalmente é uma instabilidade imperceptível para as outras pessoas. Como assim? Embora a pessoa que tenha tontura perceptual, vertigem fóbica, ela se sinta super instável, super insegura, super receosa nos passos, no andar, no caminhar, as pessoas normalmente não notam que ela está passando por aquele sufoco. E essa instabilidade pode ser percebida pela pessoa como uma sensação do corpo guinando para um lado ou para o outro, o corpo jogando um pouquinho para frente ou para trás, é meio que indefinido mesmo. E curiosamente são pessoas que no geral elas andam se apoiando. Então elas têm que ficar sempre de mão dada com o parceiro, ou tem que sempre ficar se apoiando perto da parede, andar perto da parede para ter mais segurança, se apoiar em móveis,
segurar forte, se apoiar forte no carrinho do mercado, entre outros exemplos. São pessoas que elas têm muitas vezes que estarem se apoiando. E a próxima característica, o visual vertigo. Esse eu já falei muito aqui para vocês no canal, tem um vídeo só sobre isso, vertigem visual. Em ambientes complexos visualmente falando, como assim? Ambientes com muita cor, com muita luz, com muito movimento, isso acaba piorando a sensação estranha de tontura na cabeça, dá mais desconforto, dá mais sensação de desorientação e mal-estar. Por exemplo, mercado, shopping, multidões, parques, igrejas muito altas, estacionamentos muito amplos, entre muitos outros exemplos de ambientes complexos. Por exemplo, também dentro da sua casa, uma camisa listrada muito forte ou um papel de parede com cores muito aberrantes. Então, os ambientes visuais complexos, eles podem estar em qualquer lugar, dentro da sua casa ou na rua. O fato é, essa complexidade de movimento e de cor te gera mais desconforto, te gera mais tontura. Então, o visual vertigo é uma das características da tontura perceptual. E por último, a gente vai ter um capítulo especial só para falar sobre isso, que é o 4º capítulo, o link com o emocional. A sua tontura, a tontura perceptual, alimenta negativamente o emocional, faz com que a pessoa fique mais estressada, mais fragilizada, mais desgastada, pode acabar com o seu emocional, a tontura perceptual. Sabia que muita gente, até 3/4 das pessoas, podem ter ansiedade ou depressão reativa à tontura perceptual? Isso mesmo, reativo. A pessoa não tinha nada do ponto de vista emocional. E ela começa a ter reativo ao sofrimento e a toda a catástrofe, tragédia que a tontura traz para a vida dela. Mas a gente vai falar muito a fundo sobre a emocional e a sua tontura perceptual num capítulo especial, que é o 4º capítulo. E lembrar que é assim, pessoal, algumas pessoas elas vão ter predomínio de alguns sintomas em detrimento de outros e vice-versa. Essa é a pintura geral do quadro, o quadro como um todo, mas algumas pessoas elas vão ter mais uma coisa do que outra dentro desse contexto. Mas e aí, os critérios diagnósticos para eu afirmar que é mesmo uma tontura perceptual? Vamos lá. Primeiro, essa sua tontura estranha, essa sensação diferente na cabeça, ela tem que ser de uma forma contínua. O que eu quero dizer com isso? Quase todos os dias e tem que durar pelo menos 3 meses. Então você tem que estar com isso há pelo menos 3 meses. E essa sua tontura estranha contínua, ela não obrigatoriamente tem que ser o dia todo. Pode ter momentos no dia que você está melhor, momentos no dia que você está bem. E essa tontura estranha contínua, quase todos os dias por mais de 3 meses, ela pode flutuar. O que eu quero dizer com isso? Momentos bons, momentos ruins, dias bons, dias ruins, dias ótimos, dias péssimos. Então existe, né, esse movimento de melhora e piora ao longo do tempo. Segundo critério, eu tenho os agentes pioradores. Quais são os 3 pioradores da minha tontura? A posição em pé, o movimento e o visual vertigo, ambientes visuais com muita informação visual. Então é isso mesmo, né? Pessoas com tontura perceptual ou vertigem fóbica, normalmente elas se sentem mais confortáveis sentadas ou deitadas, elas ficam mais desconfortáveis quando elas estão de pé ou quando elas estão em movimento, ou movimento ativo, elas caminhando, elas andando, ou em movimento passivo, quando está, por exemplo, dentro de um carro no passageiro. E o próximo critério é a identificação do gatilho. Como eu disse, né, em alguns casos não existe gatilho algum identificável, em muitos existe aqueles tantos gatilhos que eu já conversei durante esse vídeo com vocês. E como critério final, a pessoa tem que ter impacto na qualidade de vida. Na tontura perceptual, não precisa nem te dizer, você que está me vendo e tem e sente isso, você bem sabe o quanto que ela invade a sua qualidade de vida, o quanto que você acaba virando refém da sua tontura. Esses são os critérios diagnósticos da tontura perceptual. Então, para dizer que eu tenho uma tontura perceptual, lembrar isso, hein, gente? É uma doença clínica, os critérios diagnósticos eles são clínicos, eles dependem dos seus sintomas, do jeito que você conta para o médico. Não existe exame capaz de detectar, pelo contrário, muitas vezes os exames são todos normais, a não ser que venha alguma alteração no exame de outra doença que está associada à tontura perceptual, lembra que ela pode vir às vezes acompanhada. E lembrar, o mais importante, que a tontura perceptual ela tem tratamento, e esse vai ser o nosso próximo episódio especial dessa série sobre tontura perceptual, o tratamento da tontura perceptual.
Depois eu vou falar para vocês também do emocional. E por último, o último capítulo sobre a recuperação da tontura perceptual. Não conhece ainda o Tontura Descomplicada? Vai agora no link da descrição, clica e conheça o curso online com muita informação valiosa, muita informação de qualidade sobre labirintite, tontura, remédios para labirintite, labirintite atacada, curiosidades sobre tontura, uma conversa bem legal, bem ampla sobre tudo isso. Vale a pena você que está me vendo adquirir o curso agora, vai lá na descrição ou no tonturadescomplicada.com.br. Pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo. Não perca o próximo vídeo dessa série especial Tontura Perceptual. Conta para todo mundo, conta para quem você acha que sofre de labirintite, conta para quem você acha que tem alguma tontura misteriosa que ninguém nunca desvendou. Essas pessoas elas têm que ter acesso a esse conteúdo. Você que vai me ajudar a levar essa informação mais longe. Segue o canal, clica na sinetinha para receber as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Então não posso dizer por aí que qualquer doença misteriosa... Então, parou aqui. Então não posso sair pensando... Então não posso imaginar. Então não posso aceitar. Bom. E para mais ou menos metade das vezes não tem efeito. E para... Tem que voltar mais, né? Milhares de exemplos que eu ouço, aí fica muito hipérbole, né? Milhares. Tá. Então vamos lá. Vamos lá. Então aí parar no ufa, né? Então, aí vou pra cá então.